Ao ver-me, o procurador interrompeu seus nervosos passos e interrogou-me em voz baixa, como se temesse que o pudessem ouvir. Jasão, acreditas realmente que este Galileu possa ser um deus que tenha descido à terra como as divindades do Olimpo? Os olhos claros do romano brilhavam e agitavam-se, invadidos por um medo supersticioso, assim me parecia, cada vez mais profundo. Mas Pilatos não esperou pela minha resposta. Depois de alisar o postiço, deu meia volta, aproximando-se do mestre, e em voz trêmula perguntou: De onde vens? Quem és? Porque dizem que és filho de Deus. O Nazareno levantou levemente o rosto, lançado um olhar cheio de piedade àquele juiz fraco e encurralado pelas suas próprias dúvidas. Mas os lábios trêmulos de Jesus não chegaram a abrir-se. Pilatos, cada vez mais inquieto, insistiu: Negas-te então a responder? Não compreendes que ainda tenho poder bastante para te libertar ou te crucificar? Ao escutar as ameaçadoras advertências, o Galileu respondeu por fim num fio de voz: Não terias poder sobre mim sem a permissão de cima. A extrema debilidade do mestre fez que as suas palavras chegassem muito abafadas aos ouvidos do procurador. Este, aproximando-se o mais que pôde do sangue coagulado agarrado à barba e ao bigode do mestre, pediu-lhe que repetisse: Que dizes? Não podes exercer autoridade alguma sobre o Filho do Homem, acrescentou Jesus, fazendo um esforço, a não ser que o Pai Celestial o consinta. Pilatos recuou, com os olhos muito abertos de espanto. Mas o Nazareno não tinha terminado. Mas tu não és totalmente culpado, uma vez que ignoras o Evangelho. Aquele que me traiu e a ti me entregou cometeu o maior dos pecados. O romano sabia de sobra a quem se referia o prisioneiro e a inesperada confissão, libertando, em parte, Pilatos da sua responsabilidade, pareceu aliviá-lo muito. O governador esqueceu as suas perguntas e, esboçando um sorriso de agradecimento, voltou ao terraço. A escolta preparou-se para o seguir, mas o Nazareno, dirigindo-se a João, pousou a mão na cabeça do discípulo, fazendo-lhe um pedido. João, nada podes fazer por mim, vai e traz minha mãe, para que me veja antes de morrer. Sífilis também escutou aquelas dolorosas palavras e, tendo a intuição do desenlace, animou João Zebedeu para que cumprisse a última vontade do Galileu sem perda de tempo. Soltei o rapaz, dissimulando a minha angústia, assenti com a cabeça, ratificando a nobre intenção do oficial. João atravessou o umbral do pretório, perdendo-se entre a multidão. Previamente, o oficial ordenou a um dos seus homens que acompanhasse o apóstolo até as portas da muralha, ajudando-o a transpô-la sem dificuldades. De volta ao terraço, Pilatos, muito mais animado pelas palavras do prisioneiro, tinha começado a falar à multidão. O tom da sua voz denotava o firme desejo de libertar Jesus. O rosto de José de Arimateia voltou a iluminar-se pela esperança e, até Judas, que fora um dos poucos que não se unira aos gritos de crucificação, pareceu aliviado pela atitude resoluta do procurador. Estou convencido de que este homem, anunciou Pilatos, apenas cometeu falta quanto à religião, pelo que deve ser preso e submetido às vossas próprias leis, porque esperais que o condene à morte, por estar em conflito com as vossas tradições. A inesperada mudança do governador de Roma exasperou os ânimos dos saduceus, que formaram um círculo, discutindo acaloradamente. Pilatos, extremamente satisfeito com a irritação geral dos saduceus, sentou-se no cadeirão transportável, dando uma piscadela de olho a Sífilis. Mas, antes que o procurador pudesse saborear aquele efêmero triunfo, Caifás, pálido e com os olhos injetados de sangue, voltou a subir as escadas e, ameaçando Pilatos com a mão esquerda, atirou-lhe a queima-roupa. Se soltas esse homem, não és amigo de César. A cólera do sumo sacerdote era tal que o seu ventre volumoso começou a subir e descendo, agitado pela respiração. A sentença do sumo sacerdote Pilatos empalideceu. Tentarei por todos os meios, rematou o astuto genro de Anás, que o imperador tenha conhecimento disto. Conhecendo o procurador como conhecia a vaga de denúncias, prisões e execuções que inundava naqueles últimos meses o império, o fulminante ultimato de Caifás acabou por desarmá-lo.
Sem dúvida alguma, foi um golpe baixo. Tibério, e mais concretamente o temido Sejano, haviam tido notícia das duas revoltas provocadas pela intransigente posição de Pilatos, uma, motivada pela colocação dos emblemas e insígnias do imperador no centro de Jerusalém, e a segunda pela expropriação ilegal do tesouro do templo para a construção de um aqueduto, e ambos os acontecimentos tinham válido admoestações ao procurador. Se o inflexível general da guarda pretoriana, que ocupava o lugar de César, voltasse a receber notícias inquietantes sobre a conduta do seu homem de confiança naquela província, a carreira política de Pilatos podia ver-se seriamente ameaçada. De fato, pouco tempo depois da morte de Jesus de Nazaré, o procurador cometeu novo erro político que precipitou seu fim. Além disso, o sumo sacerdote tinha se referido intencionalmente ao seu título de amigo de César, o que abateu ainda mais a vontade do juiz romano. Embora Pôncio Pilatos, sem dúvida alguma, fosse conhecido e amigo de Tibério, a alusão de Caifás era explosiva. O chefe dos sacerdotes sabia que o governador era membro da ordem equestre, ostentando o título de aeques ilustrior e a dignidade de amigo de César, quer dizer, uma distinção muito especial. Era precisamente aquele privilégio que tornava ainda mais delicada a situação de Pilatos perante a cúpula do império. O Sinédrio tinha meios para fazer chegar a Sejano e a Tibério, na ilha de Capri, as suas queixas sobre o que consideram uma nova irregularidade do procurador, e Pilatos sabia-o. Em minha opinião, esta astuta manobra final desmoralizou o romano, que não possuindo um rigoroso sentido de justiça e sem tempo para refletir friamente, acabou por ceder. Confuso e fora de si, levantou-se da cadeira curul e, apontando Jesus, disse sarcasticamente: "Aqui está o vosso rei." Caifás e os juízes hebreus sabiam que acabavam de ferir de morte os propósitos do romano e, animando novamente a multidão, responderam a Pilatos: "Acaba com ele. Crucifica-o. Crucifica-o." O governador deixou-se cair na cadeira e, praticamente sem forças, exclamou: "Vou crucificar o vosso rei." Um dos saduceus subiu para o segundo degrau e gritou, apontando para a fachada do pretório: "Só César é o nosso rei." Poucos anos depois da morte de Cristo, numerosos samaritanos se uniram em torno de um pretenso Messias, que lhes prometeu descobrir os vasos sagrados enterrados por Moisés num dos montes de Samaria. Pilatos soube desta manifestação popular no Monte Garizim e, cercando com as suas tropas os samaritanos, carregou sobre eles, provocando grande mortandade. Samaritanos e judeus dirigiram-se então a Vitélio, supremo governador da província da Síria, acusando Pilatos do horrível assassínio de milhares de samaritanos. Vitélio não tinha autoridade para julgar o procurador de Israel e enviou-o a Roma, para que comparecesse perante o imperador. Mas, durante a viagem, Tibério morreu, assumindo o império Caio, aliás Calígula. Este, ao conhecer os fatos, desterrou Pilatos e a família para as Gálias, onde, segundo parece, morreu. Algumas tradições apontam para o fato de Pilatos ter acabado por se refugiar na que hoje conhecemos como Lausanne, na Suíça, suicidando-se. N. Do M. Pilatos tinha consciência de que aquela afirmação era hipócrita, mas não se atreveu a replicar. Chamou Cívilis e, depois de trocar algumas frases com o primeiro oficial, anunciou aos judeus a sua intenção de soltar Barrabás. O populacho aplaudiu a decisão do governador, mas Pilatos, alheio a este reconhecimento, pediu que lhe trouxessem uma bacia com água. Ao ouvir Pilatos, o centurião manifestou a sua estranheza, mas obedeceu ordenando a um dos legionários que se apressasse a cumprir os desejos do procurador. Creio que, salvo Pilatos e eu, nenhum dos presentes sabe qual a intenção daquele pedido do romano. Com a cabeça inclinada e cheio de febre, Jesus assistiu em silêncio àquela última parte do combate dialético entre os judeus e o representante de César. Quando o soldado voltou ao terraço, trazendo uma grande bacia de barro, transbordante de água, pôs-se na frente de Pilatos e esperou. O procurador introduziu as mãos gorduchas no recipiente, esfregando-as durante uns segundos.
Depois, perante o olhar atônito do centurião, dos legionários e da multidão, ordenou ao soldado que se retirasse. Levantando os braços acima da cabeça, gritou, de modo que todos o pudessem ouvir com clareza: Estou inocente do sangue deste homem. Estais decididos a que morra? Pois bem, pela minha parte, não o considero culpado. A multidão voltou a aplaudir, ao mesmo tempo que se ouvia a voz de um dos homens do sinédrio: que o seu sangue caía sobre nós e os nossos filhos. Como um só homem, a multidão fez coro com a trágica sentença, ignorante das gravíssimas horas que a cidade santa viveria 40 anos depois, em que, justamente, o sangue de muitos daqueles hebreus e o de seus filhos seria derramado pelas legiões de Tito. Embora, à primeira vista, a auto-justificação do saduceu e do populacho pudesse parecer uma simples manifestação emocional própria daqueles momentos de ódio e de cegueira, a verdade é que a afirmação encerrava um significado muito mais profundo e transcendente. Os juízes, ignoram se aconteciam mesmo com aquela massa humana, inculta e vociferante, conheciam muito bem o que dizia a lei mosaica a este respeito. A Misn, na sua ordem quarta, especifica textualmente que em processos de pena capital, o sangue do réu e o sangue de toda a sua descendência penderá sobre a falsa testemunha até o fim do mundo. Outra das tradições judaicas afirma também que todo aquele que quis destruir uma só vida em Israel, é considerado pela Escritura como se tivesse destruído todo um mundo. E todo aquele que quis deixar subsistir uma pessoa em Israel, a Escritura o considerará como se deixasse subsistir todo um mundo.